Vai chegando, a gente vai fazer a introdução primeiro, né? Deixa eu parar aqui antes. A gente precisa fazer a anotação, beleza. Então vamos, primeiro de tudo, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a equipe espiritual do nosso cantinho, por mais essa oportunidade de estarmos estudando o Evangelho através das cartas de Paulo. Em agradecimento, Senhor, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando os nossos devedores e ofensores, Pai. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Nós já fizemos uma leitura corrida, né, do Renovemos Dia a Dia, iniciamos na semana passada o miudinho, né, e paramos lá com a irmã Dulce, né. Então vamos dar só uma corridinha rápida aqui para a gente relembrar. Primeira mensagem que Emmanuel se baseou da carta de Paulo, né, capítulo 12, do versículo 2. E é interessante que ele coloca uma coisa muito importante: não vos conformeis com esse mundo. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Semana desse pedacinho, ele traz essa mensagem para nós, né? E diz assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Não adianta ser um túmulo caiado de branco por fora e podre por dentro, né? Na realidade, se a gente não fizer a nossa, vamos dizer assim, faxina, né, da nossa mente, para os nossos pensamentos, fica tudo muito difícil, né? E ele continua: mais títulos, mais recurso financeiro, mais possibilidade de conforto e maiores considerações sociais pode ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. Esse é o recado inicial do nosso amigo Emmanuel, né? Aí vem nossa, lembrando aí da nossa Madre Teresa, né, de Calcutá: é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marche nos custe suor e lágrimas. Então, é o que nós estamos buscando aqui, né? Conhecer cada vez mais as nuances do Evangelho, trazer isso para o nosso coração, trazer isso para o nosso dia a dia, trazer isso para o nosso olhar, né? Para que a nossa presença possa trazer paz, possa trazer oportunidade de trabalho, né? E aí continua: aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso trabalho, de nossa serenidade. É a forma justa de aquisição do discernimento. Eu não estou entrando muito em detalhe, porque nós já discutimos isso aí, já trocamos ideia, né, na vez passada, na semana passada, sobre esses pontos. Só relembrando. Então, não tem como a gente superar os problemas sem trabalho, sem o esforço e sem serenidade, né? O Emmanuel sempre lembra que não tem solução de problemas sem paciência, sem saber esperar, né? Então, somente através do discernimento, através do trabalho, a gente consegue vencer as dificuldades que a vida se apresenta, né? E aqui nós paramos aqui nesse slide, né? E coloca assim: dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja
acrescentar. Um dos grandes desafios que nós enfrentamos, nós que estamos aqui encarnados, é ver que em todas as situações que nós enfrentamos, por mais difíceis que elas estão, é sempre com a permissão de Deus. É sempre para o nosso bem. Nós só criamos sombras, trevas, no momento que a gente se revolta com os desafios que a vida se coloca, né? Seja através de uma dificuldade financeira, seja através de uma doença, seja através de uma dificuldade de uma pessoa muito amada. Então, é nesses momentos que a gente vai fazer, a gente vai ter a chance de ver o quanto nós já aprendemos no quesito amar, como Jesus nos ensinou. E a gente parou nessa frase, né? Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Estudando o livro O Céu e o Inferno, não sei se vocês vão lembrar, tem uma senhora, foi uma rainha, chama Lisbeth, né, Cláudia? E ela diz o seguinte: antes dela ter essas facilidades materiais que o soberano tem, né, ela teve várias encarnações que ela passou pela penúria. Então, ela programou isso para que ela se preparasse para a prova mais difícil que há, que é a prova da riqueza. E é muito interessante que ela é um espírito feliz, né? É um dos primeiros estudos, né, que o Allan Kardec traz, e ela ela teve um sucesso, uma pessoa, foi uma soberana extremamente caridosa, ciente, né, da responsabilidade dela, conseguiu vencer a vaidade, conseguiu vencer as tentações que as facilidades materiais geram, né? Mas ela se preparou muito antes. Então, a gente vê, por exemplo, espírito com a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, se eles vierem, eu acredito, isso aqui é uma opinião pessoal, vieram numa posição de comando, de facilidades, com certeza farão uso de todos esses recursos em favor daqueles que estarão ligados ao seu comando, à sua responsabilidade. Mas, para isso, é importante passar por essas experiências, né? Então, a gente vê que no futuro, acho que quando o mundo se tornar realmente, entrar no seu processo de regeneração, muitas dessas almas virão à frente das nações com esse conhecimento. Isso aqui é o meu achismo, tá? Um pensamento pessoal, mas que eu vejo assim, lendo essa história da Lisbeth, né? Lisbeth, se a minha memória não está me traindo, que se preparou e teve um reinado muito frutífero, a gente vê, dá a entender que é por aí, né? Então, a gente ainda está, todos nós estamos aqui encarnados, né? Que temos, que não vamos nos enganar, nós aqui que vivemos aqui em São Paulo, temos muitos recursos, a gente tem que estar muito atento, porque a gente, se comparar com a média que existe no planeta Terra, nós somos pessoas com privilégios materiais, não tenhamos dúvida disso. Às vezes a gente acaba se comparando, normalmente olhando, né, para aquele que tem mais posse, mas nós vivemos com facilidade. Quem vive aqui em São Paulo, ele tem a oportunidade de visitar regiões mais necessitadas do nosso país mesmo, do próprio Brasil, vê a luta dessas pessoas, né? E vê a diferença que é onde nós vivemos. Então, a gente tem que aproveitar também isso para fazer aquilo que nós pudermos em favor de nossos irmãos mais necessitados, né? Esse é um esforço que eu acho muito importante a gente refletir, né? Da gente não perder as oportunidades que a vida colocar no nosso caminho. Nós ainda não temos, eu falo por mim, estrutura para desenvolver trabalhos como nós vimos o Chico, vemos outros aí fazendo hoje em dia, mas nós podemos já fazer um pouquinho, que nós já temos forças para fazer, né? Algum comentário, pessoal? Algum ponto que vocês queiram ressaltar?
que a Lisbeth estava no capítulo 4 dos Espíritos Sofredores. Ela está nos sofredores? É. Que interessante. Eu achei que ela estava no. Ela teve um sucesso muito grande, né, na jornada dela, né? Está na página 302. Então, vamos mudar mais um pouquinho. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob inspiração do serviço incessante. É por isso que a gente volta assim, né, para figuras, né, como a Madre Teresa, figura como Irmã Dulce, figura como Chico Xavier, Divaldo e tantos outros, né, para que a gente possa estudar, compreender, né, para que a gente possa também continuar nosso esforço, né, de serviço, vamos dizer assim, e fazendo já aquilo que a nossa alma já permite, né, em favor de nossos irmãos, seja através de uma oração, seja através de uma doação material, seja participando de um trabalho voluntário, mas que a gente vá pensando nisso, né, com muito carinho, que a doutrina espírita ela tem um norte muito importante, né? E não é na doutrina espírita que a gente vai conseguir o nosso processo evolutivo, é através da caridade desinteressada, através do amor, né, ao nosso próximo. Isso vai ficando cada vez mais claro para a gente. E o próximo, mais próximo, podem ter certeza, são aqueles que convivem com a gente, família. Né? Estejamos atentos, né, para que a gente possa realmente vencer isso. Algum comentário sobre essa passagem, pessoal? Vamos em frente. Apliquemos a construção da vida equilibrada onde estivermos. O que é uma vida equilibrada, hein, pessoal? Vou pensar nessa frase aqui. Interessante, eu estou no trânsito. O que é uma pessoa equilibrada num trânsito? A gente começa a se irritar, que vai ter situações de a gente sofrer um tipo de, vamos dizer assim, de um comportamento que venha ameaçar, que seja uma coisa que a gente não pratica, mas que venha ao nosso encontro. Que tipo de reação eu tenho, né? Quando eu estou numa fila, no supermercado, quando eu vou numa repartição pública, todas as situações do dia a dia, como que eu me comporto? Um convívio familiar, né? Quando o familiar tem um comportamento que às vezes a gente não aprova, tipo de comportamento que eu tenho, né? Então, são coisas para a gente meditar, né? Construção da vida equilibrada. Muitas vezes é muito importante. É muito importante a gente buscar isso, né? Por isso que a gente faz, né? A gente tem sempre, busca sempre a oração diária, o cuidado com os nossos pensamentos, né? Está sempre buscando estar em sintonia com o mais alto, né? Então, são, vamos dizer assim, artifícios para que a gente mantenha o equilíbrio. É normal que tem hora que a gente fica mais triste, a gente fica mais pensativo, a gente fica preocupado, né, com as coisas da vida. Mas é importante, então, logo a gente nota que está saindo do equilíbrio, né, caindo em pensamentos menos felizes, a gente, opa, pera lá, vamos dar uma arrumada aqui, vamos aprumar, né? E oração, a busca de ajuda, né, a conversa com um amigo, dividir um pouco as dores também ajuda, a gente voltar a não se perder, né, no equilíbrio. Vamos lá, vamos dar mais um pouquinho. Opa. Podem comentar, pessoal. Eu estou aí andando, né?
E Emmanuel coloca o mais, né? Quando Emmanuel coloca o mais, tem que pensar mais um pouquinho. Mas não nos esquecemos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Meu amigo, a gente conversava muito sobre o Evangelho, ele brincava com a gente e falava assim: Deus não cria nada que não tenha utilidade. Então, cada um de nós é uma criação de Deus. A grande dificuldade nós é de estar em sintonia com o Pai para a gente realizar aquilo que nós precisamos realizar dentro da vontade de Deus. O que significa isso? A gente precisa pensar bastante qual é a vontade de Deus para conosco. Lembra quando Jesus colocou para a gente um ponto importante, né? Ele fez um resumo de toda a sua doutrina quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Quer dizer, tudo que foi ensinado, desde a vinda dos profetas, lá no Velho Testamento, até esse momento, se resume. Nós aprendemos a amar a Deus, compreender o que é isso, né? E amar o nosso próximo como a nós mesmos, de forma desinteressada. E toda vez que a gente fizer uma coisa em favor de uma pessoa, seja um familiar, seja um amigo, seja mesmo um estranho, que a gente espere alguma coisa em troca, nós já estamos saindo desse ensinamento. Né? Porque é para fazer o bem sem realmente esperar nada em troca. Esse é o nosso desafio. E todo dia é importante a gente tirar esse tempinho para meditar o que Deus está pedindo por mim. Né? Às vezes ele pede para você varrer a rua, né? Manter ali limpo, evitar que uma pessoa tropece ali num objeto que possa estar jogado ali. Né? Recolher, se alguém jogou uma casca de banana, você vê, tirá-la dali. Coisa simples, porque às vezes está ficando aquela casca, alguém pode pisar, escorregar e vir quebrar uma perna, quebrar um braço. Parece bobagem, mas se vem intuição de você fazer isso, vai e faz. Né? Deus está te dando a oportunidade de precaver. Né? Quando você sai de casa, pega seu carro, vai para o trânsito, e você vai com calma, vai com cuidado, vai pensando no outro, vai dando passagem, vai agindo com gentileza. Será que aí nós estamos fazendo a vontade de Deus? Né? Com certeza a vontade dele não é que a gente está o tempo todo brigando, né? Pensando mal dos outros, falando mal dos outros, né? Brigando em pensamento. Isso vai para político também, viu, gente? Vale também, vai para tudo. Né? Então, isso é importante a gente pensar nisso. Né? E a gente aprender a confiar nas pessoas. É outro ponto também, eu tenho meditado muito, né? Por que a gente não confia? A gente fica com medo de acontecer alguma coisa. A pessoa agir mal com a gente, fazer alguma coisa negativa e tal. Mas se tudo que acontece com a gente é vontade de Deus, por que a gente tem que ter medo, né? Tanta prevenção assim. Não estou falando da gente ser tolo, né? De maneira nenhuma. Mas a gente nem conhece, né? A pessoa já fica com o pé atrás, isso cria um muro, né? Cria uma dificuldade das pessoas se relacionarem com a gente. A gente tem que pensar muito nisso, né? Eu estava meditando sobre a perfeita vontade de Deus. O que vocês acham disso, né? Não consigo ficar sem falar. Quem falou primeiro? Fui eu ou não? Foi você, eu tô vindo ficar quieto. Está difícil ficar quieto. Eu vou tomar uma bronca, porque a Márcia falou para ficar quieto, porque eu extraí um dente hoje, gente. É por isso que eu estou quietinho aqui. Distraiu o dente, como dizia um amigo meu. Eu distraí meus dentes hoje.
Enfim, não, acho que o que você falou está bem dentro do que para mim também. Acho que essa vontade de Deus é que nós hajamos no bem o tempo todo. Não precisa fazer mais do que isso. Assim, no geral, claro, se você conseguir além disso, melhor que você vai estar trazendo, inclusive, boas consequências para você mesmo. E se a gente olhar bem, não é difícil. A gente consegue fazer isso. Se você trabalhar honestamente, se você estiver preocupado com a sua família no bom sentido, se você tiver, tipo, tirar essa casca de banana do chão, que parece pouca coisa, mas não, pode evitar um acidente, a gente vai estar fazendo o que supomos, que aqui não tem como saber, né? Supomos que estaremos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Não só Deus. A gente coloca Deus, mas a espiritualidade está olhando pela gente, nossos mentores torcem para que sejamos boas pessoas e que de alguma forma colaboremos para melhorar o planeta, enfim. Mas são coisas simples. Não adianta a gente querer rebuscar muito, porque a gente não tem capacidade para isso. Façamos aquilo que aparece à nossa frente, que já está para lá de bom, né? E vamos tocando da melhor maneira possível. Vou ficar Eu quietinho aqui, que a ouvi, máscara já está me batendo aqui. vai pegar filho com você. Eu vi o depoimento de um professor falando assim, os alunos reclamando dele, que a aula dele é muito chata, né? Ele sentava lá na frente, pegava um livro, um professor de geografia, e ia lendo o livro de geografia. Lia. Acabou, ela fechava o livro e ia embora. E os alunos reclamando, falando, que aula chata, né? Tinha que ir para de frequência, tem que ter lá aquele número de frequência e tal. Aí o diretor chamou ele para conversar, falou, estou tendo muita reclamação dos alunos. Ele vira para o diretor e fala assim, o diretor da escola vira para ele e fala assim, pelo tanto que eu ganho, é o que eu posso dar. Você imagina uma pessoa, um professor, tudo bem, a gente sabe da dificuldade que é nesse campo, a gente conhece direitinho, mas a pessoa limitar a contribuição dela à questão do salário, isso é muito pequeno. Né? O que Deus está pedindo para ele? Fulano, eu sei que está difícil, mas vai lá, faz seu melhor, porque não vai, você vai ficar 1 hora lá mesmo, não vai? Então, aproveita essa 1 hora e faça bem. Né? Se a gente fizer nosso trabalho, por exemplo, a gente presta serviço para um cliente. Se a gente botar amor naquele serviço, dizer aquilo com carinho, tudo, a pessoa vai sentir, doutor. Ela vai perceber. Mesmo que você não seja o mais competente, talvez tenha um lá que trabalha até melhor, mas a pessoa sente isso. E quando ela liga para você, fala, fulano, o negócio não está legal. Aí você vai, não, pera lá, deixa eu ver o que foi, você atende bem, você tira, conversa com a pessoa, orienta. Né? Isso faz uma diferença muito grande. Você imagina todo dia trabalhar com esse pensamento, eu ganho mal, o chefe é ruim, reclamo de tudo, tá? Pô, vira um inferno, né? Sua vida vira um inferno. Você está fazendo da sua vida um inferno, não é o chefe que está fazendo. É a falta de amor, né? É aquilo que você falou, é fazer o bem. Mas nós precisamos entender isso. Entender isso. Quando a gente vê, por exemplo, a pessoa que está lá, o cara pinta um muro de branco, deixa lá bonitinho e tal, a pessoa passa a mão no spray. Então, fala assim, mas por que vai enfeiar? Né? E tem uns que têm paciência, pinta no dia seguinte, pinta no outro dia, pinta, não desiste. Né? Tem gente que tem essa capacidade. Por quê? O que ele está querendo fazer? Embelezar quando você tem um jardim bonito na frente da sua casa, flores e tudo, e cuida bem disso, não faz bem para as pessoas que passam ali e olham. Então, esse é fazer com amor. É o que Deus pede para gente. Às vezes não é muito, é só isso. Eu lembro o Chico Xavier falava assim, ele se arrumava do jeitinho dele, muito simples, né? Mas ele falava assim, o cuido, porque ele botou a peruca, o pessoal ficar criticando ele com a peruca, aqueles negócios. Eu falei assim, gente, é assim, eu me apresento da melhor forma que eu consigo, porque eu não estou olhando para mim, quem está olhando para mim é você. Eu tento estar o melhor possível para que você não se assuste tanto comigo. Eu achei que tinha essa brincadeira, né? Esse jeitinho dele de dizer, ou seja, a gente se cuidar direito, se vestir bem, ter cuidado com a higiene e tudo, em respeito ao outro. Né? Quando você, por exemplo, está gripado, isso eu fui aprender no Japão com duras penas,
Eu tive lá um período trabalhando na minha vida, e eu peguei uma gripe lá, um resfriado, eu deixei uma janela aberta, entrou uma friagem desgraçada lá, que não está acostumado, está acostumado com essa terra quente nossa aqui, né? Peguei um resfriado danado e tal, procurei o médico lá, fui lá com o intérprete lá, ele explicou para o médico, então esse negócio aqui, meu Deus, me tacou a máscara. Me entregou a máscara. O senhor tem que usar. O outro japonês, eles falam firme, né? Você tem que usar. E o outro falou, você tem que usar, você está gripado, você não vai. E eu não entendi, eu tinha o quê? Eu devia estar com meus 18 anos. E eu falei, gente, eu não vou usar esse trem de jeito nenhum. Que incomoda aquele negócio todo. Eu não entendia o respeito que eles têm pelo outro. Quer dizer, quando o japonês põe a máscara, não é para não pegar a doença, é para não passar a doença para o outro. Isso é fazer o bem. Gente, que dificuldade que as pessoas têm aqui de entender isso. Está gripado e não põe nada. Já tem gente fazendo isso, graças a Deus. Né? Tem pessoas É, fazendo isso. Isso é caridade, isso é cumprir com a vontade de Deus. Coisa simples, é, mãe? só acrescentar uma coisinha disso aí, não consigo, não tem jeito. Você vai É, apanhar, hein? né, aquela, a babasta foi para lá, não está me ouvindo agora. É, isso que você falou é exatamente. Termos primeiro o bom senso, né, avaliarmos a situação. Mas quando você falou do grafite, o cara vai lá no muro, são duas posições, a meu ver. O cara que pinta, ele entende o bem daquela forma. E o cara que vai com o grafite entende o bem de uma outra forma. Então, é importante que a gente pratique o bem com base em algo que seja coerente. Senão, eu posso achar que grafitar a parede é uma coisa boa, porque eu aprendi Primeiro, dessa forma, a né? primeira pergunta é: essa parede é minha? Não, você, É, mas a pessoa não tem esse alcance, né? A pessoa não tem esse tem, alcance muitas não vezes, tem. né? Não é nem crítica nem julgamento, isso é um fato, né? Ela não teria esse tipo de entendimento. Então, aquilo para ele é uma coisa boa. Ele está expondo a arte dele de alguma forma, né? Mas ele está prejudicando o cara do lado. Então, qual que parâmetro as pessoas usam para praticar o bem? Isso que é importante. Nós temos um parâmetro 4, que é Jesus. Claro, dentro das nossas capacidades e possibilidades. Mas muitas pessoas não têm isso. Elas veem o ato como uma coisa que para elas pode ser benéfica, mas não é para o outro. Portanto, isso, sempre estar atento ao que a gente está fazendo, né? É. No trânsito também. Não, é interessante. A gente tem que pensar muito sobre isso, né? Porque o Evangelho ele leva a gente a uma meditação profunda sobre a nossa. A gente tem que pensar muito nisso. Né? Como que eu estou diante da vida? Né? Como é que eu estou agindo? Porque, por exemplo, ama a Deus quem, por exemplo, polui o rio. Né? Eu lembro uma entrevista com um indígena, ele falou assim, falou, gente, nós vivemos aqui, nosso povo, né? Que o verdadeiro brasileiro são eles, né? Nós vivemos aqui milhares de anos. Vocês chegaram aqui, encontraram as florestas perfeitas, os rios limpinhos, tudo direitinho. Por quê? A natureza não é um recurso para nós. A natureza é nossa. Então, aprender a conviver com ela, a usufruir dela, no equilíbrio que um passarinho tem, que uma onça tem. Nós somos da natureza. Agora, vocês fazem? Vocês pegam os seus defeitos e jogam ao rio. Nós não fazemos isso. Né? A gente faz em terra, é lógico, é uma vida do selvagem, mas tem esse cuidado de não poluir e de mover também, de não ficar só num lugar muito tempo, porque aquilo ficar muito tempo num ponto só traz degradação. Quer dizer, se conseguir por milhares de anos manter isso aqui perfeito. Nós, em menos de 500 anos, Mata Atlântica Paranaense só um pedacinho de nada aqui na região que nós vivemos. Né? É um negócio de louco um negócio desse, porque a gente olha para a natureza como recurso. Isso não é amar Deus. Né? Então, são coisas profundas que essa nova geração está chegando
E está mudando tudo, por exemplo. Os jovens, tem criança que não come carne, mas de jeito nenhum. Fala assim, eu não vou comer defunto, eu não vou comer cadáver. E tem 5 anos de idade. É uma coisa de doido, né? Tem um médico que a gente gosta muito, o Ricardo Adil, né? Dizia que os netos dele é um problema, que tem lá que eles fazem umas perguntas para ele, umas colocações, que ele fala assim, não dá nem para responder. Então está vindo já essa geração, né, nova, e tudo, com pensamentos, com questionamentos, né, muito profundos em relação ao viver, né? Então nós temos um desafio grande aí pela frente, né? E vai acontecer, né? Querendo ou não querendo, a mudança vai vir, né? Pessoal, mais algum ponto que vocês gostariam de colocar? Estão deixando o Renato em risco de apanhar em casa, hein? E a gente termina esse capítulo, né? Ô, Nildo, Não, tô pode... falando, o Renato tá de castigo hoje. Não, muito É, bom, muito bom. Eu estava só querendo participar, né, de tudo isso que está sendo falado aí, que é renovemos-nos dia a dia. A fala, né, do serviço incessante, o que é, né, o serviço incessante. Eu achei assim muito interessante, assim, por todas as experiências que eu tenho vivido, né, nesses momentos, né, que a gente está perto do cantinho, principalmente, né, perto lá da nossa comunidade, vamos falar assim. é isso mesmo. É muito bom. E aí eu estava pensando como que é bom, né? Eu estava pensando também, assim, quando quatro, que nem ontem, né? Hoje, não, ontem, eu estava pensando, a Rita, nós nos encontramos lá no cantinho e veio Cecília, eu, Rosane, Lívia, eu não sei. Eu sei que a gente se encontrou e eu fiquei pensando naquele texto do Emmanuel, do livro Pensamento e Vida. Como que as coisas acontecem tão interessantes assim, para a gente trabalhar, né? Que é a associação. Então eu fiquei pensando naquele negócio que fala, né? Sobre o, como os átomos trabalham na vida da gente, vai reunindo e vai fluindo aquela força dentro da gente, que as coisas fluem. E a gente vai fazendo todo mundo junto, e aquela coisa gostosa de estar junto. A gente se encontra com as pessoas que, que pensam como a gente, quer fazer como a gente, e as coisas viram, né? E é tão gostoso quando você vê que a coisa está funcionando. Então é isso. Lá no cantinho, eu tenho realizado muita coisa que às vezes no trabalho mesmo da vida, né, eu não consegui realizar, mas realizei. Mas não do jeito que está sendo, sabe? É muito compensador quando você vê que você está fazendo alguma coisa e a coisa está indo. Então, e eu lembrei, né, desse texto da associação, porque o Demócrito, ele é o sábio grego que fala que na Terra, muito antes do Cristo, ele falava que os átomos invisíveis ao olhar humano, ele agrupa a feição de pombos. Isso aí não sai da minha cabeça, eu acho muito interessante isso daí. Agrupa-se a feição dos pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Então, aquilo vai juntando e vai virando, vai juntando e vai virando. É onde flui, né, as coisas. É E, o, e ainda hoje teve o bazar, as coisas continuaram fluindo, e foi muito bom estar lá junto de novo as pessoas. E é isso que eu falo do serviço incessante, né? A gente não pode parar, né? Trabalho incansável. Ausência de pausa, a gente tem que estar sempre em vigília mesmo, sabe? Perseverando. Então, para mim, é só um depoimento, juntando com a associação do Emmanuel.
para mim foi muito forte. Que eu venho carregando a associação nesse texto que nós estudamos já, né? E tá junto. A gente não faz nada sem o outro, com certeza. Junta aqui, junta um pouquinho ali, e a gente também pode estar, assim, renovando também. Não sei se eu falei demais, acho que eu falei demais. Desculpa aí. É que eu estou muito contente com tudo que a gente se reuniu e conversou hoje e ontem. Foi muito bom. E aí eu peço assim, eu falo assim, é como a Leda falava, né? Nós estamos aqui é para o reencontro mesmo, com certeza. Nilza, você está esperando o Antônio responder, ele travou lá, acho que caiu a ligação dele agora. Ele estava Ixi, muito tempo na mesma posição, eu estava só de olho aqui. Não é sei mesmo, mesmo. é? Ele perdeu. Não, a Cláudia também caiu. Pode ter sido alguma coisa na internet deles, possivelmente, porque ambos saíram. Vou esperar um pouquinho até eles voltarem, então. Será que a minha rede Não a sua, atrapalhou? porque... Não, acho que todo mundo aqui está conectado, só eles que caíram mesmo. Esperar um pouquinho, senão qualquer coisa eu compartilho a E lição de você hoje. não pode falar, filho. Você está de repouso. Estou falando escondido. Ah, e a Márcia está do lado? Não tá, ela está lá, ela tá longe agora. Então, eu não sabia que ele tinha caído. Nossa, Eu estava olhando, ele estava na mesma posição há muito tempo já. Aí você pode ter certeza que travou. caramba. Eu só vou passar um WhatsApp para ele para ver o que aconteceu. Já Mas tudo bem, então é isso, tá? Uhum. Não, você não falou muito, não. Pelo contrário, é isso não. Quando tem uma, se usa esse Eu acho termo. que não tinha nada a ver um pouco com Não, o texto, mas eu acho a sensação de que... pertencimento é muito importante, Nilza, quando você se sente parte de algo que Uhum, faz com que a gente cresça. E uma casa espírita, bem conduzida, não tem lugar melhor para você crescer, né? exatamente. Em contato com verdades que mostram, para começar, toda a grandeza divina, obviamente, né? E que todos nós temos condições de progredirmos se estivermos dispostos a isso. E só se consegue isso com trabalho, gente, não tem outro jeito. Foi... Não é importante falar disso, sim. Deixa eu passar o WhatsApp para ele aí. Nossa, Ver aqui. Cadê o Antônio? mas qualquer coisa, né? Fica aqui Não, falando. Ô, Genivaldo, você tá aí, né, Genivaldo? Desculpa. Tô sim. Né, Genivaldo? Não é verdade? Não é gostoso a gente se encontrar com as pessoas, reencontrar, como a Leda fala? É. Eu acho que eu reencontrei, sabe? A Leda, quando ela me encontrou, ela falou assim: bem-vinda de volta. Eu falei: o que será que ela está falando isso para mim? Eu não entendia nada, né? E aí eu fico pensando que realmente todas as pessoas que a gente está junto hoje É, pessoas que a gente já conheceu, né? É muito interessante isso. Para mim está sendo muito importante, porque no final da vida que a gente já está, né? 70. já tem Esse ano, né? ano é 7.0 esse ano, né? Esse ano para mim é, é muito importante fazer uma velhinha de 7.0, comemorar, porque Tamo tá junto, tendo... Nilza. A Márcia, tamo junto. Todo mundo. É a melhor safra que teve, 56, viu? O pessoal reclama. Hã? A melhor safra que teve foi de 56. Você viu? Tem um monte de 56 na nossa turma.
O Turminha Eduardo, vivida, eh, turminha bem vivida, né? o Eduardo, a E, Sônia também são, né? o Eduardo, a Sônia. O Genivaldo é mais novo, novinho. A Maria Luzia, o João. Cadê o Antônio? Então, Eu, tô, eu passei eu, o sou do, WhatsApp para ele. eu sou do final de 57. Esse é que é o melhor ano, viu? Cada um vai puxar a brasa para sua sardinha. Isso é fato. Não tem problema, tá dentro. 57 tá dentro. Final de Somos 50. todos baby boomers, acho que todos aqui. Então a gente É, faz parte de uma geração pós-guerra que é está verdade. lutando ainda para se manter. Gente, se vocês quiserem, eu posso compartilhar o Kindle. Ah, o Antônio Ah, apareceu. Antônio voltou. Aí, É, Antônio, vai dormir um soninho? teu, teu microfone está desligado. Eu estou no celular aqui, a minha internet foi para o Eu vi que você estava naquela Beleléu. mesma posição muito tempo. Falei, caiu, quer postar? Aí, de repente, quiser que eu compartilhe aqui o Kindle, eu ponho aí para gente. Eu estou tentando entrar aqui com. Você roteou teu celular? Eu estou tentando rotear ele agora, vamos ver se ele vai. Estou temando. Acho que agora vai. É. Tecnologia é ótima Foi, quando funciona, né, Fábio? foi. Foi? Agora Então, vamos tentar entrar no Google Meet. tá. Qualquer coisa, deixa Depois, sem imagem para não consumir vou tanta fazer banda, pelo isso. menos, né? Vou sair daqui, vou entrar Tá, lá, tá? tá bom. Estamos de volta. Só um minuto aqui, deixa eu colocar de novo aqui. Vou tirar a imagem, para não sobrecarregar, né? É, quanto menos banda usar, fica mais fácil de trabalhar, né? Na internet eu não Ah, sei o que é, né? Deve ser defeito lá do provedor. Esse horário dá 19 horas, sexta-feira, não sei o que acontece. Muito bem. Ainda terminamos essa aqui, né? Maravilha. Ô, Cláudio, eu vou te pedir para você ler isso para nós. Combatendo a sombra. Ah, você não tem, né? Combatendo a sombra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos, versículo 12, capítulo 12, versículo 12. O aviso evangélico é demasiado eloquente. Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência.
não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio que, em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem cada dia com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. O eleva ao padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Renovei, não quer? Eu estou achando que Eu acho que ele ficou ao contrário. ficou ao contrário, tá? Renovemos para o melhor e eleva o padrão vibratório. Das emoções e dos pensamentos. O ali está errado. O eleva. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio, na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Emmanuel. Muito bom. Você vai ver a nossa volta lá, Cláudia. Vamos com calma agora, né? O versículo é o mesmo que nós estamos estudando, né, da lição passada, para a gente não se conformar com este mundo, né? Emmanuel traz aí mais uma mensagem para a gente. Ele começa assim: o aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. Então, o que significa isso? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela revelação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aquilo que nós estávamos conversando anteriormente. Precisamos entender isso, para que a gente conduza, né? É isso que ele está chamando a atenção da gente. É imperioso observar a expressão profunda. É aquilo que o Renato colocou. Qual é a vontade de Deus? Que a gente pratique o bem. Mas como que é esse praticar o bem? A gente começa a aprofundar, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. E Emmanuel continua. O apóstolo divinamente inspirado adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tantas vezes abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. A gente costuma ouvir muito isso, né?
Se eu tivesse lá no governo, eu ia fazer diferente, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, né? Nós precisamos tirar esses vagabundos de lá, as pessoas com outras expressões até mais eloquentes em relação. E aí? A gente tira com a violência, o que nós estamos levando para lá? E as revoluções que nós já tivemos no mundo, né? Quanto sofrimento foi gerado, né? Como que a gente pode mudar uma sociedade? E essa é uma questão que os homens têm quebrado a cabeça com isso, né? E o quanto Jesus veio a nós, encarnou entre nós, qual era a expectativa do povo hebreu? De vir um rei que ia acabar com os romanos, iniciar uma revolução, assumir o poder, assumir o trono, né? Judas Tadeu acreditava nisso piamente, quem assistiu The Chosen. É muito bem elaborada essa questão, né? E aí? E Jesus veio fazer exatamente o contrário. Ele veio ensinar as pessoas a se amarem. Essa é a revolução que o Cristo veio trazer para nós. Amar o próximo como si mesmo. Né? E buscar a verdadeira, a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Porque isso é um desafio nosso. Né? E é um desafio que está aí há 2000 anos. Né? Após a vida do Cristo, vamos colocar esse marco. Né? Desde antes, isso já era uma grande verdade. Né? Vamos pensar sobre isso. Então, se a gente aceitar, né? Por exemplo, nós precisamos de pessoas boas conduzindo os países, né? Seja o Brasil, seja qualquer outro país. Né? Precisamos de gente honesta, ética e tal. Agora, ele chega lá na posição e é afrontado com os esquemas, com como agir numa situação. Se ele se deixar conformar com esse, não, mas tem que entrar na política, tem que fazer. É um desafio para uma pessoa íntegra. Está à frente disso, tem que ter muita coragem. Nós tivemos no Brasil um homem assim, Dom Pedro II. Estuda um pouco sobre a vida desse homem. Esse homem fez uma diferença para o nosso país imensa. Mas ele teve coragem, inclusive, de ser expulso da nossa terra, com muita mala. Ele aceitou para evitar derramamento de sangue. A gente muitas vezes não consegue perceber, né? Mas ele fez o papel dele, ele fez a mudança que precisava fazer, estruturou o país de uma maneira fantástica. Você vê a quantidade de evolução que o país teve, materialmente falando, não só. Né? E ele tem no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, lá foi introduzida o espiritualismo racional. Não me fugiu o nome do livro que eles adotaram, Paul Janet. Eles adotavam no Colégio Dom Pedro II, né, com orientação do próprio Dom Pedro II, o estudo do espiritismo racional de Paul Janet. É algo que a gente não tem nem noção, né? Muito interessante. E ele buscava trazer essas ideias novas para o país. Enfim. Então, são coisas que a gente precisa realmente pensar. E nos preparar. Agora, o que nós que não podemos fazer? Se a gente leva uma vida reta, honesta, decente, nós estamos dando a nossa contribuição. Não nos deixando ser levados pelos enganos do mundo. Esse é o desafio para nós. Porque hoje nós estamos vivendo na sociedade um negócio chamado moral relativa. Se todo mundo age assim, eu também. Não está acontecendo isso, gente? Na moral relativa. Isso é um perigo, principalmente para os jovens. Se ele não encontrar na família uma fala reta dos pais, não só a fala, mas atitudes retas,
ele fica confuso. Ele vai achar que roubar é normal. Passar a pena nos outros é normal, porque a moral relativa está ensinando isso. Todo mundo faz. Isso está virando um problema muito grande aqui na nossa sociedade. Eu não falo só do Brasil, não, para a gente não ficar, vamos dizer assim, com questões políticas que não é o caso. Mas observa o comportamento no mundo. E Está gerando. Né? e você falou uma coisa agora há pouco desses espíritos que estão vindo para mudar o planeta. Os pais desses espíritos hoje, a gente torce para que eles estejam preparados para encaminhar essa molecada, porque a gente sabe que a influência é muito grande. E a energia que eles têm... Então, e além essa moral relativa a isso mesmo é o que acontece, ainda nós estamos num período de pós-verdades, onde a verdade também está relativa. E tudo isso em conjunto, cara, são esses enganos do mundo que estão aí mostrando, a gente está vendo isso acontecendo. Há um certo rompimento no tecido social em vários aspectos, né? E temos que fazer a nossa parte, gente, não tem como, porque a gente não vai mudar o planeta, tá? Mas se a gente conseguir colocar pessoas melhores na direção, só falo no planeta todo, né? Você vai estar fazendo alguma coisa por isso, né? Acho que é importante isso. Eu tive uma conversa uns tempos atrás com a Malu, a esposa do Fábio. Ela falou uma coisa importante, ela falou assim, uma das tarefas mais importantes do Cantinho é a evangelização infantil. O mais importante para mim. E eu parei, pensei, falei, ela tem toda a razão no que ela está falando, porque esses jovens, se não encontrar uma base sólida como é o Evangelho, eles vão ter muita dificuldade de lidar com esse mundo difuso. Sim. Difuso. Sem reencarnação ainda, Antônio. Sem o Por que jovens estão se suicidando? Adolescentes, inclusive até pré-adolescentes. Por que está acontecendo isso? E falta uma visão materialista. O cara fala assim, eu vou ficar aqui nesse mundo maluco aqui sofrendo? Eu vou nem a pau, Juvenal. Fui. Né? E podemos culpá-los? Não, é a falta da sociedade realmente dar uma estrutura. Ele não teve a base para negar isso, como é que você vai, né, culpá-lo diretamente? Sabemos que os problemas vão acontecer, mas cadê a base? A responsabilidade é nossa. Né? Então, assim, o Malu falou algo que é importante, inclusive, nós convivendo lá nos cantinhos, isso está muito claro para todos nós. Para a gente ligar para essas pessoas que estão à frente dessa tarefa. É mais importante, não tem como. Qualquer casa espírita, tá? A evangelização é mais importante. Temos que dar suporte emocional, físico, espiritual, não importa. Formar bons cidadãos. Gente, deu 8 horas, Antônio, acho que... Deu sim. Vamos lá. Hoje nós estamos na base assim, vamos na fé. Oi, gente, quem quer fazer a oração de encerramento aí para nós? Então, eu faço. Então, vamos respeitar a massa aí, né, direitinho. Então, gente, vamos agradecer muito a Deus e a Jesus, né? É a Emmanuel, né, ao Paulo, por essas mensagens, né, gente, que nos levam a uma meditação profunda das nossas vidas, não com tristeza, mas com muita alegria da gente estar podendo beber dessa fonte, né, pura, cristalina do Evangelho. A gente está podendo compreender os ensinos do Cristo com essa leveza, né? Que muitas vezes não é para a gente ficar perdendo tempo assim, com culpa, né? Não, nós estamos aprendendo, e é normal quem está aprendendo ter seus erros, seus desvios, né? Mas a alegria maior é estar aprendendo. Né? Como a criança quando consegue ler a primeira frase, a primeira palavra do livrinho. Ela não fica alegre? E nós devemos ficar muito alegres por esses presentes que nós temos recebido da espiritualidade.
E é com esse sentimento de gratidão que nós encerramos essa primeira parte, pedindo a Deus, a Jesus, essa espiritualidade querida, que continue nos iluminando. Agora nós vamos para o livro O Céu e o Inferno, né? Nós estamos estudando as expiações terrestres, né? E tem sido um estudo assim que até choca um pouco. Então, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento para a gente poder compreender com bastante clareza, né? Esses ensinos. Gente, eu vou parar aqui a gravação por um momento, tá? Parar o compartilhamento, só um minuto, e eu vou reiniciar aqui. Então tá bom, gente.